Estimados irmãos e irmãs, hoje, pelos textos que vimos, ouvimos, a liturgia nos convida a meditar sobre a virtude da humildade. Virtude que, apesar de ser muito falada, por tantas vezes é difícil encontrá-la de modo genuíno, no nosso mundo. A primeira leitura foi retirada do livro do Eclesiástico e nos dá um conselho: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrará graça diante do Senhor, na medida em que fores grande. Sem dúvida, quando o Siracida, autor do Eclesiástico, escreve este texto, ele considera todas as honrarias humanas. Na medida em que formos crescendo diante do mundo, diante dos homens, Deus nos exorta a praticar a humildade. No Evangelho, Jesus nos apresentou meio que duas parábolas, e não apenas uma. Na primeira, ele fala de não escolhermos os melhores lugares de uma festa. Na outra, ele fala de não convidarmos amigos, irmãos, parentes, pessoas que têm dinheiro para um jantar que organizarmos, porque essas pessoas podem nos recompensar. Ao contrário, diz Jesus, que devemos convidar quem não pode nos recompensar, porque Deus nos recompensará na ressurreição dos justos. Mas o que Jesus deseja nos comunicar com essas palavras não é um código social, não é um modo, não é a etiqueta de como se comportar numa festa, a etiqueta de como se comporta no jantar. Jesus não está falando que você deva ser prudente nas suas escolhas para não passar vergonha, apesar de parecer à primeira vista. Esse era o ensinamento dos fariseus. Jesus está ensinando algo totalmente novo, diferente daquilo que os fariseus ensinavam. Jesus está dizendo que devemos ocupar os últimos lugares, porque, como ele mesmo diz, quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. A palavra do Antigo Testamento usada para humildade significa abaixar-se, tender para baixo, fazer-se pequeno. Humildade, então, nesse sentido, é descer de nós mesmos, é abaixar-se para os irmãos, é vontade de servir por amor, não por cálculos egoístas ou pela vantagem que eu possa obter por aquilo que eu fiz para os outros. E daqui, não é possível que imaginemos que Jesus estivesse enaltecendo as pessoas prudentes que escolhem os últimos lugares para serem chamadas para os primeiros. Não se trata disso, é exatamente o contrário. Humildade é, sem dúvida, gratuidade. Por isso Jesus fala de convidar quem você não pode ter recompensas, afirma que nosso serviço generoso não pode ser uma moeda de troca. E se, embora o ser humano deva dar e também receber amor, na perspectiva aqui do mandamento do amor recíproco, essa recompensa pode até não ser dada nesse mundo, mas Jesus promete que ela será dada na eternidade. Fica então a pergunta para nós hoje: de que trata essa humildade que Jesus nos exorta e nos convida a viver? Seria essa humildade uma atitude para com Deus ou uma atitude para com os outros? Sem dúvida, essa humildade é as duas coisas. Como no maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, Jesus então nos pede que devemos ser humildes diante de Deus e humildes diante do próximo. Em relação a Deus, a humildade é o quê? É reconhecer a nossa pobreza, a nossa insuficiência, a nossa dependência de Deus. Só que diante de Deus, o homem não se rebaixa, porque na verdade Deus já está no lugar mais elevado. Diante de Deus, a gente só ocupa o nosso lugar real. O ato de descer, em relação a Deus, sem dúvida, não é descer de um lugar que não é meu. É descer do meu orgulho, é descer da mentira, é descer de tudo aquilo que nós não somos. Tomando então como referência a primeira carta de João, onde São João vai nos dizer: aquele que diz amar a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, faz-nos olhar de um outro prisma. Aquele que se diz humilde diante de Deus e não é humilde diante do próximo é mentiroso. A caridade generosa e desinteressada é a expressão dessa humildade. E por que nós dizemos isso? Porque, embora cada um de nós aqui possamos fazer uma confissão lindíssima, um coração extremamente contrito e humilhado diante de Deus, reconhecendo os nossos tantos pecados, para nós é um absurdo sermos humilhados diante dos outros.
E por que isso nos assombra tanto? Porque diante disso acontecem duas coisas chamadas vanglória e aprovação. Nós precisamos de vanglória e de aprovação. Por isso é tão incoerente aqui a gente dizer que quer ser humilde diante de Deus e não conseguimos ser diante dos outros. Porque esses dois defeitos, esses dois vícios de caráter, a vanglória, a busca por aprovação, se opõem de modo direto à humildade. Diziam os santos: como eu posso querer ser humilde se eu não for humilhado? Santa Teresa um dia se perguntava ao Senhor por que ele amava tanto a humildade, e intuiu no coração, como uma mensagem direta de Deus, que se Jesus é a suma verdade, a humildade é a verdade. O reconhecimento da verdade de quem nós somos nos torna humildes diante das nossas debilidades e diante dos nossos talentos, diante das nossas cruzes, diante das nossas glórias. A humildade então nos coloca no nosso lugar, diante de Deus e diante do próximo, entendendo nossos talentos e virtudes como dons de Deus e os nossos defeitos como pontos que a gente precisa crescer. Uma humildade meramente humana, sem ser a humildade evangélica que nós estamos querendo aprofundar hoje, ela normalmente é reflexo de duas coisas. Ela é reflexo dos nossos pecados, eu dizia duas coisas, mas ela é reflexo direto do nosso pecado e se manifesta por meio da abnegação, por meio do despojamento, onde às vezes se carrega até uma certa culpa, nossa, eu não posso fazer isso, e se coloca numa disposição de uma espécie de reparação pelos nossos males. Só que Jesus nos pede uma humildade evangélica, e essa humildade evangélica a gente encontra nele, né? Porque se a humildade fosse simplesmente um reflexo do pecado, né? Como que Jesus poderia ser manso e humilde de coração? Como que Jesus poderia se humilhar se esse não é a origem da sua humildade? Primeiro, porque se assim pudéssemos fazer, e aqui a gente pode dizer, uma boa definição de Deus é que Deus é humildade. Toda a ação de Deus para a criação inteira é humildade. Porque para agir em nosso favor, percebam, Deus se rebaixa, Deus se curva à nossa indigência. Deus é humildade ao criar, Deus é humildade ao se encarnar, Deus é humildade ao se entregar na cruz. Essa humildade tem nome, nós chamamos de condescendência divina. São Francisco, ao falar da humildade, ele fazia uma analogia muito bonita com a água. Ele dizia que a água também era humilde. E como a gente pode entender essa analogia de São Francisco? Exatamente por isso. A água, quando a gente coloca ela em qualquer ambiente, assim, no chão, ela sempre vai tender a ir para o lugar mais baixo. Ela vai descer, vai adentrar as frestas, para descer cada vez mais, como é o movimento de Deus. Por isso a gente pode dizer da humildade da água. Então esse é o fundamento da humildade evangélica. Deus que nos amou primeiro e nos fez seus filhos é humilde. Como também não sermos filhos humildes? Como também não imitar os seus passos? Essa é a chave do Evangelho de hoje, a chave das leituras de hoje, é a pérola que o nosso Senhor quer nos entregar. E eu pensava talvez de algo muito concreto para que nós colocássemos hoje, e me deparei com um texto do Frei Raniero Cantalamessa sobre a humildade no matrimônio e na família, e queria deter alguns minutos nessa reflexão dele. Segundo ele, a humildade foi uma invenção de Deus. Uma invenção de Deus para salvar os matrimônios. O nosso orgulho, a obstinação, o individualismo são, e nós sabemos e sentimos isso, são inimigos mortais do amor. São eles que levam ao divórcio, antes no coração, depois na vida. Um matrimônio só é rompido se antes se tiver havido esse rompimento dentro do coração. O rompimento em relação à humildade. Portanto, é a humildade que é capaz de dissolver esses ressentimentos, os silêncios que surgem na vida a dois, que acontecem entre os casais. Há sempre uma tentação de dizer, por que eu tenho que ceder aqui e não o outro, né? Só que essa pergunta só está levando em consideração o eu de cada um. Lembremos-nos quantas vezes nosso Senhor cedeu em nosso favor, quantas vezes Deus ouviu os nossos pecados e nos acolheu. Se essa tentação então se aproxima do coração, lembremos sempre, Deus me amou primeiro e eu também por isso devo amar o meu esposo e a minha esposa. Essa lógica é a lógica da caridade e é também a lógica da humildade, que também se estende aos nossos pais, aos nossos amigos e tantas outras pessoas. Um casamento é salvo pela humildade,
Mas ao mesmo tempo, um casamento nasce da humildade. Percebam que quando alguém fica apaixonado por outra pessoa, esse enamorar-se ele é um ato radical de humildade. Porque quem se enamora de alguém precisa sair de si mesmo, precisa descer e se colocar numa posição extremamente vulnerável diante do outro, como quem implora, uma espécie de mendigo, por assim dizer. E esse sim que essas pessoas em um determinado momento da vida expressam diante de Deus no matrimônio, é como dissesse: meu irmão, meu amigo, meu esposo, dá-me o teu ser, porque o meu ser não me basta. Essa descida é humildade. Então, se o matrimônio exige a humildade para nascer, não é diferente. Ele também a supõe para crescer, para se desenvolver, para perseverar. É preciso muito cuidado, muita prudência, porque quando o amor esfria, e tantas vezes ele esfria, é frequente que um dos dois, ou os dois, achem que o outro é obrigado a suportar qualquer coisa. Por quê? Porque um dia eu já dei tudo, um dia já me deixei vulnerável a você, então você deve suportar tudo. Só que esse é um caminho perigoso, porque ele leva facilmente para rupturas, dores, mágoas. A humildade, então, num casal, o coloca numa disposição diária de renovar esse seu sim generoso. Ela é o alicerce do perdão, porque só é capaz, então, de pedir perdão e perdoar aquele que reconhece a sua pequenez e se coloca na dimensão daquele que serve, daquele que se rebaixa, daquele que desce. A humildade também, e eu não poderia deixar de falar em relação às famílias, faz um casal acolher os filhos que Deus quiser enviar. Porque só é aberto ao dom do filho quem se reconhece cuidado e amado por Deus. Quem é autossuficiente é incapaz de permitir que Deus realize algo na sua vida, né? Ou que rompa a sua própria vontade, porque sabe que sozinho não dá conta, dá muito trabalho, é muito difícil. E isso não é de surpreender, porque se Deus é impedido de participar da vida desse casal, enquanto um Deus que ama e cuida, é difícil que a gente suporte isso sozinho. Os filhos são, com a graça de Deus, e percebam isso, cada dom do filho é um sinal da humilde entrega que o casal faz um ao outro. É mais uma vez descer, é mais uma vez se conformar ao amor que Deus tem para cada um. É a humildade que faz o homem ouvir sua esposa e considerar que o que é importante para ela também é importante para ele. É a humildade que faz a esposa reconhecer que seu esposo ainda não está pronto, não está completo, e que precisa da sua ajuda para crescer como filho de Deus. Para além do matrimônio e da família, olhando para todos nós aqui, mais do que nunca, meus irmãos, nunca percamos a dimensão de Jesus crucificado e abandonado nas nossas vidas. É o Senhor crucificado, o sinal pleno da humildade, que será o farol da nossa vida. Se diante das nossas dificuldades, dos nossos momentos difíceis, nós decidimos não abraçar Jesus crucificado e abandonado, nós vamos recusar todos os frutos da humildade de Cristo, que se aniquilou por amor a nós. Ao desprezarmos as nossas cruzes, ao desprezar Jesus abandonado, a cruz que se apresenta na nossa vida, nós impedimos que Cristo nos restaure, nos reconstrua, nos remodele, nos dê uma nova vida. Nesse sentido, nas nossas famílias também é preciso entender que devemos amar a Jesus com todas as forças do nosso coração. E Ele, o crucificado, o abandonado, fará com que amemos os outros que dependem de nós, que estão ao nosso redor, com um amor sobrenatural e não um amor meramente humano. Amamos o outro porque Jesus me amou primeiro. A referência sempre é Cristo. Escolher sempre Deus em nossas vidas, nos matrimônios, no trabalho, nas escolhas que fazemos, Ele está acima de qualquer coisa. E Ele ordena, e exatamente pela nossa conformação ao seu sagrado coração, nós vamos fazer um movimento também de descer. Não tenhamos medo, resistamos bravamente a tudo que venha tentar nos jogar no orgulho, na avareza, na soberba, na prepotência, na nossa autossuficiência. Porque Jesus diz no Evangelho hoje algo muito profundo em um único versículo. Depois que ele conta esse Evangelho, ele diz assim: faze isso e tu serás feliz. Quantas vezes nós vemos conselhos diferentes do que Jesus está dizendo aqui? Pense em você em primeiro lugar. Você primeiro precisa fazer o seu primeiro, depois você vai pensar nos outros. Essa não é a estrada do Evangelho. A estrada do Evangelho, como diz Jesus, diz: tu serás feliz se fizer isso. E quantas pessoas, traçando uma estrada diferente da do Evangelho, têm cada vez se afundado mais em infelicidade e tristeza.
Lembremos-nos que a humildade nos torna pessoas amáveis. Quando nós somos humildes, todo mundo gosta de estar próximo de quem é humilde, né? E uma humildade não falsa, não de alguém que não reconheça os seus dons, as suas virtudes, mas alguém onde a gente sente que tudo que faz por nós, faz sem estar querendo esperar algo em troca. Isso torna naturalmente essa pessoa mais amável. Portanto, a humildade é a nossa melhor defesa, porque ela nos desarma uns dos outros. Que Maria Santíssima, Mãe da Divina Misericórdia, que é modelo perfeito de mulher humilde, porque Deus olhou para a humildade de sua serva e deu a ela a graça profunda de ser fonte de graça para a humanidade inteira. Lembremos sempre, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Que Deus nos dê essa graça hoje de podermos fazer uma profunda revisão de vida e suplicar a Deus a graça da virtude da humildade, assim seja. Amém. Creio em Deus Pai,